Ela arrancou uma corda dos varais de roupa, colocou no pescoço da minha filha e, segundo isso, amarrou na maçaneta da porta, passou e minha filha se suicidou assim. No nariz, minha filha tinha uma marca como se tivesse levado uma forte cintada. Dá para ver como se fosse o ponto, aquele ferrinho do fecho tinha cravado, ficado incrustado no nariz dela. Dizem que ele a agrediu de um jeito que deixou o olho dela fechado e dizem que ele colocou os dedos no pescoço dela, deixou marcado, tentou enforcá-la, mas foi tanta a surra que dizem que ele a deixou jogada, que chutou as costas dela, a cabeça. E a mãe dele, ela ia dar comida para ela não sair. Aqui, quer dizer, foi uma surra depois de 15 dias, outra depois de 15 dias, e depois de 15 dias ele a matou. Em um país onde muitas vezes tentam silenciar a violência contra as mulheres, o caso de Marta não é exceção. A perda da filha da senhora Marta foi classificada como suicídio, mas essa versão está longe da verdade. Entre dúvidas e inconsistências e uma dor profunda, Marta teve que enfrentar não só a perda, mas também um sistema que falhou com ela. Meu nome é Marta. Estou aqui porque estou exigindo justiça para minha filha. Minha filha foi vítima de feminicídio. E minha filha, agora, as autoridades a acusam de suicídio. Estou aqui porque quero que tudo seja esclarecido e que as autoridades façam seu trabalho de acordo com a lei. Eu não quero vingança, eu quero justiça. Justiça pelo que aconteceu com minha filha. Porque quando tiram a vida da minha filha, não tiram só a minha filha de mim, tiram a mãe da minha neta, tiram a irmã da minha outra filha, tiram a neta da minha mãe. Quer dizer, foram muitas perdas. Não é só que minha filha perdeu a vida. Não, tiraram a vida da minha filha. A seguir, serão reconstruídos os fatos em que sua filha perdeu a vida. Um momento marcado pela dor e por uma versão que até hoje continua sendo questionada. Como foi o acontecimento? Em que minha filha perdeu a vida, ela estava fazendo suas malas. Eu me comunico com ela por mensagem de WhatsApp por volta das 5h30 e ela me responde: mãe, me desculpa, não posso te responder porque tenho muito trabalho. Daqui a pouco eu te respondo e te conto. Passou... Foi até aí que chegamos naquele dia. Um amigo dela e junto com o pai dela levaram comida para ela. Ela pediu comida porque, obviamente, já não estava mais cozinhando nem nada e já estava arrumando as coisas para ir embora. Dizem que isso foi por volta das 7h30 da noite. E ela ainda comeu. Dizem que depois esse homem chegou, mas não sabem se estava drogado ou algo assim, só que estava mais estranho que nunca. Ele entrou, dizem que começaram a brigar ou algo assim. Ela pediu ajuda por uns 2 minutos, mas ninguém ajudou porque todos têm medo desse homem. Ao que parece, já tem vários antecedentes criminais. Sério? Pelo que eu já investiguei, ele tem antecedentes criminais e graves. Então as pessoas têm medo dele, tiveram medo, não se envolvem e de repente não se ouve mais nada. Ele a espancou, matou ela a golpes. E depois arrancou uma corda dos varais de roupas, colocou no pescoço da minha filha e, segundo essa versão, amarrou na maçaneta da porta, passou e minha filha ficou assim. Minha filha tinha 1,70 m, pesava uns 70 quilos. E ela morreu sentada numa cadeira, enforcada, na maçaneta da porta, ou seja, é a coisa mais ilógica que eu já ouvi em toda a minha vida. Minha filha nunca teve problemas emocionais, nunca ficava deprimida. Na verdade, as pessoas que ficou sabendo diz, não é possível, é que Hebe não pode ser que ela tenha tirado a própria vida. Ela nunca ficava deprimida, sempre nos ajudava, sempre nos inspirava a seguir em frente. Era uma mulher com futuro, muito determinada. Até mesmo seus colegas policiais, onde ela trabalhou em Amealco,
diziam, não é possível. Não, é que Hebe não, é que ontem vi a Hebe e conversei com ela e Hebe estava muito animada. Ela disse que já ia embora daqui, que ia morar em outro lugar e que ia levar a filha junto. Ela estava muito feliz, ela dizia, já entendi. Que não se deve confiar nos homens e que ia embora com a filha. Mas nunca na vida dela, ela nunca mostrou sinais de depressão. Ela era uma mulher de muita luta, muita força e muita determinação. No dia 28 de fevereiro, me avisaram, à noite por telefone, que minha filha tinha se suicidado. Achei muito estranho, porque minha filha era uma pessoa muito alegre, muito sociável, muito batalhadora. Ela estava estudando, começando a fazer uma faculdade. Ela tinha interrompido os estudos porque se juntou e teve uma família. Ela se separou. Ela teve que deixar a escola. Ela começou a trabalhar, ficou trabalhando para a polícia de Amealco, né? O que me surpreende. O que eu entendo é que o município de Amealco comentou que ela nunca trabalhou para o município, o que está em contradição, porque eu tenho recibos de pagamento da minha filha por parte do município de Amealco, que fica a mais ou menos 1 hora daqui, da cidade de Querétaro. Amealco de Bonfil é a cidade do município de Amealco e foi onde minha filha trabalhou. Durante um tempo, a perda da filha dele foi apresentada como se ela tivesse tirado a própria vida. No entanto, as inconsistências no caso levaram as autoridades a apontar o parceiro dela como o principal suspeito do assassinato. Agora, a Marta vai nos contar o que realmente aconteceu com a filha dela. Quando ela se juntou com esse homem, com Rogério, se junta com Rogério. Aí ele a tratava muito bem, mas de repente, do dia para a noite, tudo muda. Um dia ele chega e o homem bate nela. Eu já não soube porque minha filha não quis me contar, minha filha não quis que eu soubesse, não quis me angustiar. Dizem que ele a bateu de tal forma que fechou o olho dela e dizem que ele deixou os dedos marcados no pescoço dela, ele deixou as marcas e tentou enforcá-la. Passou um tempo e chegou, pediu desculpas, não sei o que houve comigo. 15 dias depois acontece de novo, mas foi uma surra tão grande que dizem que ele a deixou caída, que chutou as costas dela, a cabeça, e a mãe dele ia alimentá-la para que não saísse. Aqui quer dizer, foi uma surra, 15 dias depois outra, e 15 dias depois ele a matou. As pessoas que a viram, conhecidas dela, dizem que ela tinha mais machucados novos, coisa que no laudo do médico legista não foi relatado. Não há nenhum relatório de tudo o que estava acontecendo, não me deixam ver o corpo da minha filha. Este homem, a ameaça de morte veio porque 2 dias antes minha filha disse para ele, sabe de uma coisa? Chega, eu vou embora. E ele disse para ela, se você for embora, eu te mato. Foi isso que as pessoas ouviram. Ela alugava um apartamento lá e vizinhos afirmam que ouviram uma briga do lado de fora, com ele ameaçando e dizendo algo para ela. Se você for embora, eu te mato. Ela disse a ele, não pode me matar, minha vida é minha e eu decido o que vou fazer. Quer dizer, já haviam... Minha filha ficou muito insatisfeita com o que aconteceu com ela. Ela já tinha feito as malas, já tinha ido embora um dia antes, mas ao que parece, ele a ameaçou e ela volta. E no dia anterior ela volta e no outro dia ele a mata. Me disseram que temos que pedir porque o telefone da minha filha foi entregue. Disseram para eu pedir, por favor, que recuperem as 2 últimas ligações que minha filha teve com esse homem, porque eles têm certeza de que ele a ameaçou.
No meio da reconstituição dos fatos, surge uma pergunta que é fundamental. Onde estava sua neta no dia em que os fatos aconteceram? No dia do acontecimento com a minha filha, minha neta estava com o pai dela. Esse era o segundo companheiro da minha filha. Minha filha faleceu aos 24 anos. Ela, aos 18 anos, fica grávida e vai morar com seu primeiro parceiro. A menina fica com ele porque quando ela entrou para a polícia, trabalhava 24 por 24, 24 horas completas por 24 de descanso. Então, para ela era impossível ficar com a menina. O objetivo dela era que a mandassem para ir para a academia e que já dessem a vaga fixa, aí os horários e os salários mudam. Enquanto isso, a menina estava lá com o pai dela. Agora, minha filha, quando conhece esse cara, ela o conhece quando vai morar com o pai da filha dela. Esse homem, Rogério, trabalhava perto de onde mora o pai da filha dela. Ela o conhece lá, mas não havia nenhum relacionamento porque ele tinha namorada e, obviamente, minha filha também tinha namorado. E foi aí que, 4 anos e meio depois, minha filha já havia terminado com o parceiro e todos se reencontram e iniciam o relacionamento. Minha filha estava muito feliz porque esse homem, pelo que eu entendo, já são pessoas doentes. No começo não, preparava comida para ela, a acompanhava, ia buscá-la no trabalho. Te amo muito, você é uma grande mulher. E minha filha, ai mãe, você acredita que Rogério é um grande homem? Será, filha? Sim, mãe, você não sabe, ele me trata como uma rainha. Mas agora eu entendo, me explicaram que psicologicamente é o perfil de um tipo de homem que capturam sua presa, a pegam, a tomam e depois a matam. Foi o que ele fez com minha filha. Antes de tudo acontecer, houve um primeiro encontro. Foi assim que ela conheceu o parceiro da filha dela. O mesmo homem que, algum tempo depois, seria apontado como o suposto carrasco ou responsável. Eu conheci esse homem quando minha neta nasceu, porque ele vai parabenizar ao pai da minha neta. Eu o conheci lá. E depois cheguei a vê-lo quando ele estava trabalhando. Estava trabalhando perto de onde minha filha morava. Às vezes que eu fui ver minha neta, e na verdade, eu me lembro de um comentário que o pai da minha neta fez. O pai da minha neta disse: esse homem é muito agressivo. Eu não o quero mais aqui por perto, que o levem, que ele vai embora daqui. E eu perguntei por quê. Ele disse: as vacas estão andando e esse homem joga pedras nelas. Ou ele chuta elas. Bem, na verdade, eu disse: não, realmente, isso não está certo. Na verdade, isso ficou marcado em mim porque eu pensei: não está certo. Foi o que eu conhecia dele, do tal Rogério. O problema era que eu não via minha filha. Eu estava em tratamento médico porque eu tinha um problema na cabeça. E disseram que se não operar, vai chegar o momento em que você vai morrer, vai ter um infarto ou vai perder a memória, vai ficar mal. Minha filha ali estava preocupada, não queria me angustiar nem contar o que acontecia, porque ela achava que se me contasse eu ia morrer. Soube disso por uma amiga dela que disse: ela nunca quis te contar nada, senhora, porque tinha medo de que a senhora apresentasse alguma piora na sua saúde e ela não queria se sentir culpada por você estar pior. Por isso eu não tinha esse contato, essa comunicação com minha filha. Sempre existiu, quer dizer, sempre nos demos muito bem, mas ali isso se rompeu por causa disso. Parece que as coisas foram acontecendo a favor desse homem, né? Quer dizer, foi algo muito estranho, muito trágico, muito doloroso. É algo que ainda me dói muito, não sei se vou superar, não sei se vai conseguir curar. O problema é que minha filha não está mais aqui.
A questão é que, para mim, as autoridades não trabalharam como deveriam. Elas não fizeram o trabalho direito. Nunca conheci minha assessora jurídica, o que é incrível. É incrível que a audiência inicial tenha acontecido sem que eu soubesse. Eu nem sabia que logo depois já tinha que ter audiência. Eu não sabia de muitas coisas. Por que esse homem foi preso? Porque quando chegaram, ligaram dizendo que minha filha tinha se suicidado. Chegaram vários colegas com quem ela trabalhou na polícia e o prenderam. O que ele queria fazer parecer era que, bem, eu cheguei e ele já estava lá, ele se suicidou. Mas não, quer dizer, com o simples, com as perícias simples feitas, é ilógico que uma pessoa tenha falecido da altura e do peso da minha filha sentada e amarrada à maçaneta de uma porta. Ou seja, desculpa. E depois, quando alguém se enforca, ficam umas marcas que não estavam na minha filha. As marcas que ela tinha eram diferentes das de um suicídio. E isso também não foi registrado pelo médico legista. O que aconteceu lá? Para mim, Marta, me dão a entender que houve muitas coisas por trás disso foram articuladas ali. Me dão a entender que subornaram pessoas. Não é possível que, sendo tão óbvio o que se via, não tenham registrado isso em um laudo pericial. Agora, tive que contratar um advogado particular e não me arrependo. Agora sei que, se não tivesse contratado naquele dia, quem deveria ter apoiado o caso da minha filha teria dito, não, sim, que deem prisão domiciliar para essa pessoa, coitadinha. E todos os ferimentos da minha filha. E no apartamento onde fui buscar as coisas dela, havia sangue. E na perícia esse homem não tem nada. Ou seja, está ileso, não tem manchas de sangue, não tem machucados, não tem arranhões, não tem nada. Então, de quem era aquele sangue? E isso também não ficou registrado em nenhuma perícia. Não foi feito esse registro na perícia, não foi declarado que havia sangue na casa, no chão, em um sofá. Agora, o que mais acontece? Esse homem aparentemente age sozinho, mas quando as amigas da minha filha chegam para ver o que aconteceu no apartamento, elas dizem que ele ligou para alguém pelo telefone e entrou no banheiro. Mas o banheiro fica no meio dos dois quartos e tem só um vidro, uma porta de vidro, ou seja, dá para ouvir tudo. E dizem que ele falou com um homem, colocou no viva voz. Não sei, acho que ele estava drogado, não sei o que houve na hora. E que ele disse, não, agora sim eu exagerei. O que eu faço? Obviamente com palavrões, tudo isso, né? E o cara perguntou, já chegaram os policiais? Não. Some, cara, mas some, corre, larga tudo, mas some, senão já era para você. Aquele 28 trágico de fevereiro, para mim, muito trágico. Disseram que ela havia se suicidado. Vem me buscar. À noite, me desloco para Amealco, de Querétaro para Amealco, para a promotoria. Vou à promotoria prestar depoimento. Perguntam, quem disse que sua filha se suicidou? Bom, é que me ligaram por telefone que isso estava passando nas notícias. Na promotoria não colocaram suicídio. Na ata que me entregaram do que eu declarei, dizia homicídio. Pegaram meu depoimento e me disseram, ao amanhecer esteja em San Juan del Rio entre 7 e 8 da manhã. O corpo da sua filha foi levado para lá. Lá você tem que reconhecer o corpo, assinar o termo, a certidão de óbito
e então poderá levar o corpo para fazer o sepultamento. Não pode cremar porque precisamos investigar mais coisas, tem que ser enterrada. Então, eu saí da promotoria por volta das 3 da madrugada, 3h30, e às 7 da manhã eu já estava em San Juan del Rio, na promotoria. Às 8 da manhã fui atendida pela médica legista. Para isso, em Amealco, me disseram que eu tinha direito a uma assessora jurídica porque eu era vítima indireta. Me disseram que era Adrian Sanches, a quem eu jamais conheci, que nunca me apoiou, que nunca esteve lá para me orientar. Eu cheguei à promotoria em San Juan del Rio, lá me disseram, em um momento o seu assessor vai te atender. Nunca fui atendida. Eu passei com uma amiga a conversar com o médico legista. O médico legista me disse, bom, assine o atestado. E eu li e dizia suicídio e dizia que foi às 4 da tarde. Eu disse, espera. O senhor está colocando aqui que foi às 4 da tarde? Minha filha faleceu depois das 8 da noite. Não, senhora. Aqui foram feitos os exames periciais. Eu lhe digo, então, às 5h30, me diga com quem eu estava falando. Com um fantasma ou com o assassino? Senhora, o que está acontecendo com a senhora? Ele me responde. Ele diz... Além disso, esses exames periciais que eu estou apresentando agora não são exatos. Eu posso me enganar até 12 horas, senhora. 12 horas? Sim, senhora. Esses são aproximados. Isso não é algo exato. Isso não é ciência exata. Se isso fosse exato, senhora, eu teria colocado até os segundos. Além disso, ainda faltam muitos exames periciais que precisam ser entregues. Isso é só para que a senhora possa levar o corpo da sua filha e dar a ela um sepultamento digno. Se não, pode ficar aqui dias, semanas, meses? Senhora, eu não sei. A senhora gostaria disso? A gente fica em choque. Poucas horas antes eu havia descoberto o que aconteceu com minha filha. Então me levaram para reconhecer o corpo. Eu não sabia disso, quer dizer, reconhecer o corpo para mim era bem. Dizer sim, olha, são os olhos dela, é a boca dela, sim, é minha filha. Nunca imaginei que teriam que me mostrar o corpo inteiro da minha filha. Só me mostraram o contorno do rosto, nem mesmo o rosto todo, só o contorno. Eu vi os olhos, o nariz e a boca dela. Foi tudo o que eu vi da minha filha. Através de um vidro, e ela estava totalmente coberta, não sei se eram lonas ou plásticos, não sei, mas era preto e cobria até o pescoço e tudo. Todo o corpo dela. A cabeça dela, só o oval do rosto estava livre. Lembro bem que disse, sim, é minha filha. Ela tinha um machucado no nariz, como se tivesse levado uma forte cintada. Dá para ver a ponta, o ferrinho da fivela tinha cravado, estava encravado no nariz dela. Ele perguntou, você reconhece? Sim, é minha filha. Então assine aqui. Pronto, é isso. Ligue para sua funerária para buscarem o corpo e você poder levá-la. Eu digo, mas com o horário e tudo isso, não se preocupe, senhora. Isso que eu estou, entregar agora serve apenas para a senhora levar o corpo. Depois serão feitos mais exames para esclarecer a causa da morte da sua filha, caso haja dúvidas. Já assinei e a funerária chegou, me acompanharam. Lá em San Juan del Rio, até a área municipal, providenciei a certidão de óbito, tudo o que precisa ser feito. E enquanto eu estava sepultando minha filha, começaram a me ligar da promotoria e me disseram que era urgente que eu me apresentasse. E eu falei, me dê licença, estou enterrando minha filha. Estou velando e sepultando ela. Senhora, precisamos vê-la urgentemente. Então espere um pouco, só vou terminar aqui e já vou. Então agora já estão falando comigo da promotoria. E quando eu terminar todo o processo de velório e de enterrar minha filha, eu entro em contato com elas. Na quinta-feira eu disse para elas, quer dizer, posso ir ver vocês? Chego entre 3h30 e 4. Ela me disse, não senhora, a essa hora não estaremos mais aqui. Venha amanhã cedo. Vou deixar alguns assuntos de lado para atender a senhora. Foi o que a promotora falou.
Depois, para onde vou? Venha para Querétaro, você mora em Querétaro, então o caso será transferido para Querétaro e aqui vamos conduzir o caso. Na quinta-feira, chego cedo com a promotora e ela diz: senhora, por que a senhora não compareceu à audiência inicial? Só estou sabendo agora porque vocês me avisaram, sem aviso eu não saberia. Não, senhora, se aquela audiência inicial já aconteceu, essa é rápida. Onde está sua assessora jurídica? Não o conheço, ninguém apresentou. Eu não conheço, ninguém me apresentou. A senhora precisa entrar em contato com ele. Deixei meu telefone, a promotoria de San Juan del Rio me ligou e perguntou se ele já tinha feito contato. Respondi que não. Me disseram, já passamos seu telefone para ele? Mas ele nunca entrou em contato comigo. Então me dizem, senhora, pois na segunda-feira, às 8 da manhã, se conclui a audiência inicial. E pode ser que a pessoa que estava com sua filha saia sem nenhum problema. Nós, querendo reter o caso, nós alegamos violência doméstica. Violência doméstica, ela diz, se ele responder pela acusação mais branda, ficará 1 ano na prisão, pode sair sob fiança. Se conseguirmos que ele receba a pena máxima, são 4 anos. E aí o trabalho é diferente. Então, eu não me sentia feliz com tudo o que estava acontecendo. Havia lacunas. Eu fui de lá para os direitos humanos para me apoiarem nos direitos humanos. Disseram, não podemos te apoiar, mas vamos te encaminhar à promotoria de vítimas para que expliquem o que ocorre com seu assessor jurídico, senhora. Mas nós não podemos te ajudar. Então eu fui para a promotoria com o documento que me deram em direitos humanos. Me disseram, não, é que o seu assessor jurídico tem muito trabalho, mas olha, se ele não te atender na próxima semana, nós assumimos seu caso. Mas como assim? Segunda-feira preciso estar na audiência. Bom, talvez ele vá entrar em contato com ele. Vamos conversar para que ele entre em contato com você entre sábado e domingo. No sábado, falo com meu irmão e ele pergunta o que houve. Respondo que há muitas anormalidades e inconsistências. No documento que me entregaram em Amealco, onde eu presto depoimento, diz homicídio. E na certidão de óbito, na declaração de óbito, diz suicídio. E até colocam um horário exato. Digo, isso me incomoda muito que o médico legista tenha me dito. Senhora, é que isso não é uma ciência exata, mas ele colocou exatamente o horário em que, segundo ele, minha filha morreu. Digo, isso já não me agrada. Ou seja, ou é exato ou não é exato. Se não é exato, deveria ser algo como aproximadamente a tal hora faleceu. Mas se é exata, então ele, com esse fundamento de que o que ele faz é exato, pode colocar o horário exato em que, segundo o veredito dele, minha filha morreu. Disse meu irmão. E aí eu falei, bom, eu não tenho dinheiro. O que eu tinha, gastei no sepultamento, em tudo o que precisei fazer. E você tem que contratar um advogado. Eu digo, com que dinheiro? Ele disse, não foi um cachorro que morreu. Alguém querido da família faleceu, mesmo que não tivéssemos amado essa pessoa. E então ele disse, procura um advogado. Depois ele me liga e diz que está pedindo dinheiro a todos para ajudar a pagar o advogado. Em 2 dias, de repente, percebi que não conhecia advogados nem sabia nada. Então tentei contatá-los. E no final, no domingo à noite, eu estava falando com o advogado com quem trabalhamos agora e eu disse para ele, é que amanhã às 8 da manhã temos que estar no presídio de San Juan del Rio para a continuação da audiência inicial. Disseram que o caso talvez já estivesse encerrado. Ele respondeu, sim, não se preocupe, estarei lá para te apoiar. E por acaso me liga o tal Adrián Sánchez, meu assessor jurídico, disse, senhora, quero me apresentar à senhora, amanhã nos vemos pessoalmente às 8, eu estarei lá. Mas eu não acreditei nele. Eu já estava com o advogado. Quando chegamos na segunda-feira, às 8
no presídio masculino de San Juan del Rio para audiência com o juiz. Meu assessor jurídico não compareceu. Ele nem sequer esteve lá. Ele enviou alguém sem conhecimento do caso. Quando eu chego, eu digo para a promotora, estou aqui. Ela diz, ela é sua. Ela vem em representação de sua assessora jurídica e o advogado diz, não, advogada. Eu sou o advogado dela. Ela vai ser representada por mim. E até o rosto dela se iluminou. Até o rosto da advogada se iluminou, né? E ela pergunta, você vai representá-la? Isso mesmo. E pegou o processo dela. Ela tira a pasta da assessora jurídica que estava representando o meu assessor jurídico e a promotora entrega para ele, para o meu advogado. Rápido, leia, absorva. Preciso que ele esteja ciente do que está acontecendo. E eu fiquei tipo, uau. E a mulher que representava meu assessor jurídico disse, a senhora tem certeza? Claro que tenho certeza, vocês não estão me representando. Senhora, mas se por acaso o seu advogado falhar, volte para nós. Nós vamos continuar te apoiando. Vocês estão me apoiando? E aí o advogado já me disse, calma, senhora. Entramos na audiência. E do que se tratava era que o feminicida da minha filha queria responder ao processo em prisão domiciliar e que colocassem uma tornozeleira eletrônica para que ele fosse monitorado. Quem o apoiava na pessoa, no advogado, não sei se também é assessora jurídica que o apoiava, deu muitos argumentos para que ele pudesse ficar em prisão domiciliar. A promotora derrubou metade dos argumentos que ela disse, a defensora do feminicida. E o juiz diz ao advogado que me representa, e o senhor, qual é o seu argumento? E o advogado diz, eu apoio totalmente o que a promotora disse, mas além disso, senhor juiz, lembre-se que por usar a tornozeleira, muitas pessoas que cometeram crimes estão livres. Eu só estou comentando isso, excelência. Então, o juiz já determinou que o processo continuaria com o feminicida dentro da cadeia. Obviamente, na primeira audiência, que eu não estive, que eu não fiquei sabendo o que aconteceu, graças ao atestado de óbito que foi dado pela médica legista em San Juan del Rio, no dia 29 de fevereiro, pela manhã, é que o acusado estava sendo declarado inocente pelo juiz, livre de qualquer culpa. Então eu digo, existe conluio entre o médico legista e quem deveria ter sido meu representante como assessor jurídico? Porque eu nunca fiquei sabendo? Por que eu fui enganada? Agora sim, eu acabei assinando por ingenuidade. Eu assinei um documento onde tinha uma hora exata da morte da minha filha, que dizia hora do falecimento, que dizia 4 horas em ponto da tarde. Porque se não era uma ciência exata, por que deram uma hora exata do falecimento da minha filha? Onde está a justiça aqui? Onde está a honestidade? Nem mesmo os outros laudos forenses tinham chegado. Eles não estavam disponíveis. Foi o advogado quem disse, este processo não está completo. E o juiz determinou que daria 10 dias úteis para completar essa pasta. Como é possível que se dá, a liberdade é dada e tirada de qualquer culpa a um feminicida, sem ter todas as perícias? Aí eu entendo menos ainda onde está a coerência da lei, onde está a lei, onde está a honestidade. Eu agradeço à promotora, pois se a promotora não tivesse insistido em falar comigo, nada teria acontecido. Ele já estaria livre. E minha filha, bem, ela se matou. Nesse momento, ele abre a porta do apartamento e começa a querer sair. E nesse exato momento, chegaram
os policiais. E ao ver que ele desesperadamente queria sair, eles o seguraram. Dizem que nem 4 conseguiam contê-lo. Então ele age aparentemente sozinho, mas tem pessoas que ele conhece que sabem dos seus crimes. Isso sim fica claro. Há mais pessoas e pessoas que encobrem e pessoas que se calam. Mas antes de tudo isso, é importante conhecer quem ela era, como era, o que sonhava e a marca que deixou na vida de quem estava ao seu redor. Minha filha? Bem, ela era uma boa filha, era uma filha rebelde. Sim, é verdade, porque ela queria viver do jeito dela. Qual era o jeito dela? Casar na idade que ela quisesse, formar sua família. Essas eram as rebeldias da minha filha. Eu dizia, filha, você é muito jovem. Ela queria se casar ainda menor de idade. Eu disse, espere até 18 anos para decidir, assim não preciso mais opinar, pois não vou deixar você se casar antes disso. Enquanto for menor, não deixarei você se casar. E sim, de fato, ela esperou completar 18 anos para engravidar e ir morar com uma pessoa. O sonho dela era se casar, coisa que nunca aconteceu com o pai da minha neta, né? O desejo desse homem nunca foi se casar. Ela tinha o sonho de se casar, de continuar estudando, de trabalhar, de ter suas próprias coisas. Eu dizia, filha, termina de estudar e volta para casa. Não, para a sua casa eu não volto, porque para mim é retroceder. Eu tenho que saber sair por mim mesma. Eu tenho que ser madura, eu tenho que me virar. E um dia eu vou te ajudar, mamãe. Essa era minha filha, Abigail. Ela tinha muitos amigos. Ela adorava estar com as pessoas. Ela ria muito. Minha filha está rindo em quase todas as fotos. Ela gostava de beber, sim. Ela não bebia muito, não, mas ela gostava de beber. Nas festas ela gostava de beber. Ela gostava de cavalgadas. Nas cavalgadas eles vão cavalgando e tomando tequila ou algo assim. Coisas que eu não achava certas porque eu não bebo. Mas eu respeitava, pois pensei, é o estilo de vida dela, né? Bem, eu não gosto. Mas é ela e, de certa forma, ela trabalha, ela estuda, está com a filha dela. Bem, ela faz o que tem que fazer. Essa era a Abby, muito amigável, muito sociável, muito prestativa. E ela entrou para a polícia porque gostava de defender as causas dos outros. Ela era feliz. Quando ela estava na polícia, ela participou de uns 3, 4 eventos em que tiveram que intervir para impedir certas disputas, certas brigas. E ela me contava animada, mãe, você acredita? Ontem fomos lá e impedimos uma briga, defendemos uma senhora. Não sei, ela gostava de ajudar. Ela gostava de apoiar as pessoas. Essa era minha filha. Em outro momento da conversa, foi abordado seu estado de saúde atual, marcado pelo desgaste emocional e físico que enfrentar essa perda e a busca constante por respostas tem causado. Bem, é que eu continuo me tratando medicamente. Sou atendida no siglo XXI do Instituto Mexicano de Seguro Social. Tenho que ir periodicamente fazer exames, está sob controle. Estou bem. Agora, emocionalmente, eu não estou bem. De repente, estou chorando. De repente, não entendo por que minha filha se foi. Vejo minha neta, de 5 anos. Diz que sente falta da mãe. Me perguntando por que não. Vamos ao cemitério e tiramos ela da caixinha, e mesmo que seja com a caixinha, que minha filha esteja com ela. Ela afirma que está muito sozinha. Foi uma instabilidade muito grande, porque minha outra filha também sente muita falta da irmã. Sinto muita falta da minha filha. É uma dor muito grande. Que só quem vive isso sabe como é.
A gente sofre muito com essas coisas. Tem gente que me disse que perder um filho é a maior dor que existe. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque nada consegue curar isso. Quando eu cheguei no Ministério Público, na promotoria para depor, eu dizia para eles, me acordem, isso é um pesadelo. Me acordem, por favor. Mas ninguém me acordou, não era um pesadelo. Era a realidade. Minha filha já não estava mais. Minha filha já tinha ido embora. E a dor é imensa e não sei quanto tempo vai levar para se estabilizar, mas me deram autorização para ir ao atendimento psicológico, ao Instituto da Mulher, mas na verdade eu não fui porque me divorciei há 5 anos. E a psicóloga que me atendeu, com quem fui pedir ajuda para orientação, me disse, senhora, antes de passar comigo, vá pegar informações e apoio jurídico. E então me encaminharam para outra pessoa, para outra mulher. E então eu disse para a mulher, olha, preciso que você me oriente porque estou me divorciando, mas eu não estou. Então aqui eu não sei o que fazer. Naquela época falei para meu marido. Brigamos porque ele processou a empresa onde trabalhava e ganhou. Então esse dinheiro ele diz que é dele, vai embora com outra mulher e leva o dinheiro, nos deixando desamparadas. Minhas filhas e eu. E então essa pessoa no Instituto da Mulher me disse, ai senhora, não seja preguiçosa. Desculpa, mas foi o que ela me disse. Aqui nos cubículos da frente, passe lá e procure trabalho. O suor da testa, com o qual o homem ganha, o trabalho é dele. A senhora trabalhe e também ganhe seu dinheiro. Isso é graças aos grupos feministas. Agora já se perdeu tudo. A senhora já não tem direito a nada. Tem direito de ir trabalhar. E eu digo, e então o dinheiro e tudo o que ele tem, para mim é de todos, é das minhas filhas, é dele e é meu, porque todos nós lutamos. Senhora, esse dinheiro é do seu marido. Tire essas ideias da cabeça. Olha, aqui, vou te dar um númerozinho para que te passem na frente e te atendam e procure um trabalho, vá trabalhar. Olha, não é possível, que amargura. Sim, senhora, essa vida é muito amarga. Eu o quê? E agora me mandam de novo para o Instituto da Mulher. E como é que eu vou? Com que confiança para me dizerem sua filha merecia morrer? Não. Por isso eu não fui este... Sei que preciso me cuidar e vou fazer isso. Vou procurar como e onde preciso fazer isso. Mas ao Instituto da Mulher eu não volto. Sim, alguém que trabalhava no Instituto da Mulher faz exatamente 5 anos nessa época, na área jurídica do Instituto da Mulher. Está perto do Mercado de La Cruz, aqui em Querétaro, o instituto para onde eu fui. Agora, estamos na questão do caso. Estamos esperando a segunda parte da audiência inicial. O juiz deu 3 meses para que fosse concluído, constituir o processo da minha filha. Ele pede que quer todas as provas periciais, todos os laudos. Deu 3 meses ao Ministério Público e falta 1 mês e meio para que isso se cumpra. Me disseram que eu já posso ir buscar as coisas da minha filha no apartamento. Eu chego lá, o apartamento já está meio limpo. As coisas desse senhor já não existem mais lá. Eu não, quer dizer, também não conheço esse processo de se vão primeiro uns e depois outros, não sei. A questão é que faltou uma caixa onde estão documentos da minha filha. E umas botas. Então é isso. Até onde eu sei, o advogado ia apresentar uma impugnação
onde ele dizia que faltavam essas coisas da minha filha. É aí que estamos, Em 1 mês e meio, teremos novamente uma audiência com o senhor juiz, lá em San Juan del Rio. Eu peço à promotoria que todas as provas periciais sejam realizadas em conformidade com a lei, com estrita observância da lei, que sejam dignas e corretas, que sejam verdadeiras. Peço que, se for necessário, que o corpo da minha filha seja exumado para que sejam feitos novamente os exames periciais que o médico legista realizou, que, na minha opinião, não foram corretos, que sejam refeitos, mas que se determine uma verdade, uma realidade, que seja realizada, que seja levada adiante o estudo para decretar o que foi feito. Como eu disse no começo, não quero vingança, quero justiça, e por todos os fatos que aconteceram, isso é um feminicídio. É ilógico que com uma corda amarrada na maçaneta de uma porta, uma mulher tenha se enforcado e ainda tenha ficado sentada em uma cadeira. Ou seja, na cabeça de quem isso faz sentido? Mas claro que isso é impossível. Peço ao Ministério Público que nos apoie em questão de direito, em questão de honestidade, em questão de dignificar seu trabalho e dignificar as vítimas. Não vale que coloquem um crime como algo tão simples como se não tivesse acontecido e, em seu lugar, deixem um suicídio que nunca existiu. É um engano, é uma zombaria. Eu peço ao Ministério Público que haja dentro da legalidade e com toda a honestidade. Na verdade, o 8 de março, me juntei à marcha do 8 de março aqui em Querétaro, e lá eu me integrei ao coletivo Feministas Violeta. Elas estão me apoiando, elas, de alguma forma, estão me orientando, dizendo o que vem a seguir, como as coisas estão indo. Eu não dispenso o advogado, porque o advogado também me pediu os pagamentos adiantados. Mas, ao mesmo tempo, elas estão me orientando e eu estou observando como o advogado está agindo. Até agora, tudo o que o grupo de feministas me disse é o que o advogado fez. Então, é como se estivéssemos andando juntos, estamos caminhando, estamos avançando. Eu agradeço muito a elas porque sinto o apoio e acho que isso é algo que nós, como mulheres, precisamos mais, né? No nosso caso, no meu caso, bem, eu estou sozinha. Elas me deram esse apoio, esse carinho que a gente precisa. Esse grito que, às vezes, para nós, as mães das vítimas, preso na garganta e não sai. Elas podem gritar por nós e nos apoiar, e eu agradeço muito a elas. Então eu peço ao nosso Pai Eterno, ao nosso Deus, que Ele permita que seja feita justiça. E que isso não fique impune. Por quê? Minha filha já faleceu, sim, é verdade, mas há mais mulheres. E se os feminicidas saírem, eles voltam a cometer o crime, como eu dizia para uma promotora. Eu assino embaixo e juro para você que se ele sair, vai matar outra mulher de novo e vai voltar a dizer que não foi ele. Eu assino embaixo? Porque é assim. Porque uma mente doente, uma mente possuída, já não muda tão fácil, já não... Eu recomendo às mulheres que abram os olhos, que se elas estão carentes de carinho, não pensem que só porque um homem lhes dá uma flor ou lhes oferece um taco, ele já as ama, não. Também não estou dizendo para desconfiarem de todos os homens, mas prestem atenção, nós temos a capacidade de analisar, temos a capacidade de investigar, temos a capacidade de observar. Nós, mulheres, somos intuitivas, não vamos nos deixar levar só por um desejo de eu quero, eu preciso, eu vou ter meu parceiro. Às vezes estamos melhor livres, às vezes não ter parceiro, essa é a nossa liberdade, a nossa verdadeira força e a nossa vida.
Nossa vida está em nossas mãos, vamos cuidar dela, porque às vezes não estamos sozinhas, temos filhos e sempre vamos ter família. Com o passar do tempo, também surgem as perguntas que não foram feitas no momento certo. Aquilo que, se tivesse sido sabido desde o início, desde o começo, poderia ter mudado o rumo das coisas. Nos falta experiência. Se eu soubesse o que sei agora quando minha filha faleceu, a primeira coisa que eu teria feito seria não assinar aquele certidão de óbito. Teria denunciado, porque agora eu sei que o Ministério Público não age sozinho, mas sim que acima do Ministério Público Estadual está o federal. De alguma forma, eu teria visto como chegar ao Ministério Público Federal para tentar fazer com que isso fosse bem conduzido. Com minha experiência atual, se eu soubesse o que sei hoje, não teria confiado em ninguém. Eu não teria assinado, teria exigido que me mostrassem o corpo da minha filha e teria dado um jeito de estar na primeira audiência, mas eu não sabia. Agora sei. Se o que digo ajudar alguém, espero de coração que não passem pelo que passei. Peço a Deus que não. Mas se vocês passarem, usem a minha experiência, eu compartilho de coração. Não confiem em ninguém. Não assinem só por assinar, não se preocupem. De qualquer forma, há mais provas. Encarem as coisas de cabeça fria. Dói muito. Dói muito. Mas há momentos para chorar e momentos para agir. Hoje, a exigência é clara, que quem foi acusado de tirar a vida da sua filha enfrente todo o peso da lei. No entanto, a justiça nem sempre chega facilmente e em seu caminho deixa desgaste, incerteza e, acima de tudo, dor. Ainda assim, a luta de Marta continua, porque para ela desistir nunca foi uma opção. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal e lembre-se que existem os canais irmãos, chamados Sim Sentença e Há um que Faltem.